Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 17. Leamos a palavra do nosso Deus. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Vamos ler todos juntos o verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra nesse momento. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é eficaz. E nós confiamos nela, Deus. Não confiamos simplesmente num instrumento que o Senhor vai usar nessa noite. Imperfeito, vaso de barro. Mas, ó Deus, apesar de quem eu sou, apesar dos meus defeitos, fala com o Teu povo, ó Deus, para a glória do Senhor mesmo. Que nessa noite possamos ser confrontados, fortalecidos, vivificados, animados, ó Deus, pela Tua palavra, pelo poder que há em Ti mesmo. E é no nome de Jesus Cristo, esse que tem poder,
é que nós oramos confiados. Amém. Amém. Essa semana eu estava dando uma olhada no Instagram e eu vi uma reportagem na Gazeta falando de um coveiro lá em Guarapari, que tem um canal no YouTube onde ele posta vídeos fazendo exumação, mexendo com os defuntos, contando como é que é a rotina. Isso me chamou muita atenção, porque a forma como a gente lida com a morte é variada. É variada de cultura, de religião, de pessoas. Uns não querem nem saber, outros não ligam. Ficam aquém, não se importam, não tem problema de falar desse assunto. E é interessante quando a gente olha para as Escrituras e a gente olha para a vida de Jesus, ele teve uma preocupação, e aqui nesse texto, para tratar desse assunto que mexe com muitas pessoas, que traz medo para alguns têm pavor, têm receio, têm medo, fogem, não querem saber da morte, mas Jesus trata desse assunto aqui. E é interessante o que a Bíblia nos diz a respeito da morte. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 2, a palavra diz que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque a morte é uma realidade para todos os homens. E aqui, Jesus não fala somente a respeito da morte, mas, sobretudo, a respeito da vida. Quem é Jesus? Nós temos procurado responder essa pergunta ao longo dos domingos em nossos cultos. E nós temos ouvido a respeito dessa identidade maravilhosa de Jesus Cristo, e aqui nesse texto não é diferente. Contudo, meus irmãos, saber quem é Jesus não é o suficiente. É preciso crer nesse Jesus. Crer naquele que é a ressurreição e a vida. E esse é o foco desse texto. Nesse capítulo 11, pelo menos 8 vezes, a afirmação, a palavra, a expressão crer, acreditar, irá aparecer. E esse foi o último e o maior dos milagres públicos realizados por Jesus, registrado pelo Evangelho de João. Ele foi realizado na semana que antecedeu a morte de Jesus na cruz do Calvário. E é interessante que nós temos visto nos nossos estudos das quartas-feiras sobre o Evangelho de João, que o objetivo desse livro é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que as pessoas crendo nele tenham a vida eterna. E nesse relato, que foi descrito apenas por João, nós vemos a expressão máxima da sua obra milagrosa, tanto da sua divindade, quanto também da sua humanidade. Quanto à divindade de Jesus, nós percebemos aqui o seu poder, a sua autoridade sobre a morte. Quanto à sua humanidade aqui, nós percebemos a capacidade de Jesus de sofrer, de sentir a dor do outro, de ter empatia dos seus relacionamentos, das afeições que ele tinha às pessoas. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos uma das 7 declarações de Cristo a respeito de si mesmo. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E nessa afirmação, nesse texto, nós encontramos uma realidade quádrupla, que apontam para um problema, para uma promessa, para um consolo e para uma esperança. E é sobre isso que nós iremos meditar nessa noite. Primeiro, vejamos o problema, que é a realidade da morte. No verso 17, nós somos informados nesse versículo que quando Jesus chegou à cidade de Betânia, ele encontrou Lázaro morto, sepultado já tinha 4 dias. E nós precisamos destacar aqui a proximidade, a amizade, o amor que Jesus tinha por esses 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Em outra ocasião, Jesus já estivera hospedado na casa daquela família, mas a aflição bateu na porta daquela casa. O fato daqueles 3 serem amigos de Jesus não livrou aquelas pessoas de sofrimento. Os amigos de Jesus, os servos de Jesus, os que amam Jesus, também passam por sofrimento.
No verso 3 deste capítulo, nós observamos que as irmãs mandaram chamar Jesus, informando que Lázaro estava enfermo. E a resposta de Jesus diante desse chamado é de que Lázaro não morreria, mas tudo aquilo estava acontecendo para que se manifestasse a glória de Deus. Quando ele recebeu essa informação, ele estava em Jerusalém, cerca de 3 quilômetros de Betânia, e Jesus não foi de imediato encontrar aqueles irmãos. Então, no verso 17, nós somos informados que quando Jesus chega ali, Lázaro já estava morto há 4 dias. E certamente, meus irmãos, isso não pegou Jesus de surpresa. Jesus, inclusive, havia falado para os seus discípulos que Lázaro havia adormecido, que Lázaro estava morto. Interessante o detalhe aqui do texto que aponta que já tinha se passado 4 dias da morte de Lázaro. Havia uma crença entre os rabinos da época de que até o 3º dia da pessoa morta, a alma da pessoa poderia retornar para o corpo e a pessoa poderia viver novamente. Mas depois do 4º dia, não tinha jeito. Aí só Deus. E estava aqui Jesus, naquele lugar, com Lázaro morto há 4 dias. E a morte, meus irmãos, é uma realidade dura de ser encarada. Certamente todos os que estão aqui já experimentaram a perda de alguém, ou já estiveram à beira da morte. A dor da separação é algo realmente difícil, doloroso, marcante, que fere. Alguns têm pavor de tocar nesse assunto, e eu confesso, meus irmãos, particularmente, que de vez em quando eu tenho um pouquinho de medo. Eu não vou mentir para os irmãos, não. A respeito da morte. Alguns não querem morrer, outros têm medo de morrer. E isso por uma razão muito simples. O homem não foi criado para morrer. Nós não fomos criados para morrer. Deus não criou o homem para morrer. O homem criado à imagem e semelhança de Deus tem como característica a eternidade, o anseio, o desejo de eternidade. Mas por conta da queda do homem, a entrada do pecado no mundo, a morte atingiu a todos, não somente os nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas todos os homens, porque todos pecaram. E essa morte se revela de 3 maneiras. A morte física, por causa do pecado, o homem que foi criado para a eternidade, agora teria os seus dias na terra limitados, sofreria, o corpo definharia, enfraqueceria e morreria. Mas também por causa do pecado, o homem é incapaz de alcançar a Deus, relacionamento com Deus, aceitação de Deus, a salvação por Ele mesmo. É a morte espiritual. Que se não houver a regeneração, se não houver o encontro de salvação com Jesus Cristo, caminha para a mais terrível de todas as mortes, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus, a condenação, o inferno. A morte, portanto, é um problema real. E a pergunta é: como você encara a realidade da morte? Como você lida com o fato de que um dia você vai morrer? Por mais que a ciência se desenvolva, descubra maneiras para a gente conseguir uma vida mais saudável, uma vida mais duradoura, não tem jeito. A morte é um mal irremediável, como diria Ariano Suassuna. Um dia todos nós iremos morrer. A nossa vida é breve. A nossa vida é passageira. Pequenos animais, pequenas bactérias, vírus microscópicos, acidentes bobos, instantes sem respirar, são suficientes para encerrar os nossos dias. E você? Você sabe o que vai acontecer com você quando morrer?
Para onde você vai quando os seus dias aqui na terra encerrarem? Você tem medo? Você pensa a respeito disso? Ou você tem tanto medo que você não gosta nem de pensar sobre o assunto? Como você lida com a morte? O que você faria? Qual seria a sua reação se você morresse hoje? Qual seria o seu destino? A boa notícia para mim e para você nessa noite é que existe uma solução, uma promessa em meio à morte. E essa solução, essa promessa nos é apresentada e dada pelo próprio Cristo, que é a realidade da ressurreição. A partir do verso 18 até o verso 27, nós vamos encontrar isso. A casa de Marta e Maria aqui estava cheia de pessoas, amigos, parentes, não apenas de Betânia, mas de cidades circunvizinhas. Era costume dos judeus o estar na família, na casa enlutada, pelo menos uma semana, pranteando, consolando os entes queridos. Por isso, ainda quando Jesus chegou, tinham muitas pessoas na casa das irmãs. E quando Marta soube que Jesus estava chegando, a reação dela foi típica de Marta. Ela rapidamente deixou tudo para trás e foi correndo para Jesus. Foi encontrar com Jesus. E o que ela fala para Cristo demonstra tanto a sua fé, quanto também a sua decepção. Ela diz: Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tenho certeza que Lázaro estaria vivo se o Senhor estivesse aqui. Mas eu sei também, Senhor, que se você orar para Deus, se você orar para o seu Pai, tudo quanto o Senhor pedir, Ele vai te conceder. Perceba que Marta, ela acreditava em Jesus. Acreditava que Jesus tinha poder para ter curado seu irmão, que aquela enfermidade não seria o suficiente, algo que Jesus não pudesse ter curado. Mas Jesus não veio. Lázaro morreu. Então Jesus dá uma declaração maravilhosa: Marta, o seu irmão há de ressurgir. O seu irmão há de viver. Interessante que a resposta de Marta não é duvidando do que Jesus disse. Ela diz: não, Senhor, eu creio que Ele vai ressuscitar, sim. No último dia, todos nós ressuscitaremos. Apesar de existirem judeus, como o grupo dos saduceus, que não cria na doutrina da ressurreição dos mortos, assim como a maioria dos judeus, Marta acreditava que no último dia, no julgamento final, todos seriam ressuscitados para a eternidade ou para a condenação. E então Jesus faz essa afirmação e nos dá uma promessa, uma solução maravilhosa diante da morte. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Interessante, Jesus não disse: eu posso ressuscitar dos mortos e posso dar vida. Jesus não disse isso. Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele é a própria vida. Ele é o autor da vida. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Ele tem o poder, Ele tem a glória, Ele tem a majestade, Ele é. Jesus aqui transformou essa doutrina, tirou essa doutrina do livro e encarnou essa doutrina. Ele diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina muito a respeito de várias doutrinas maravilhosas, mas a gente sabe que não é doutrina que nos salva. O que nos salva é o nosso Redentor. Quem nos salva é o Senhor Jesus Cristo.
Quando nós conhecemos Ele pela fé, quando nós cremos nele, como Ele mesmo diz aqui, nós não precisamos temer a sombra da morte, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Interessante que quando a gente está doente, a gente não vai procurar um livro de medicina procurando como a gente vai se tratar. A gente quer um médico para cuidar da gente. Quando temos um problema na justiça, a gente vai procurar um advogado. Eu não quero ler um livro de direito para resolver meu problema. Quando nós estamos diante do nosso maior adversário e último adversário, não é doutrina que nos salva, mas é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, a doutrina da ressurreição se torna pessoal. E quando nós pertencemos a Ele, a gente tem tudo o que a gente precisa na vida, na morte, no tempo, na eternidade, porque Ele é. Ele é. Eu não sei como você encara a morte. Eu não sei se você tem medo, como eu tenho às vezes. Se você se sente inseguro, mas eu quero dizer, e digo isso para mim também, que se nós cremos em Jesus Cristo, a morte não pode nos derrotar. Se você crê em Jesus Cristo, você tem segurança, certeza, mesmo em meio à morte. Se você crê naquele que é a ressurreição e a vida, você pode ter certeza da vida eterna. Não somente na eternidade, mas aqui, hoje, agora, você pode desfrutar dessa vida com Jesus Cristo. Porque Jesus não é apenas a ressurreição de um estado físico, de um morto que se torna vivo, mas Ele dá a vida, porque Ele é a própria vida. Creia em Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Mas o texto aqui nos apresenta ainda uma terceira realidade. Dos versos 28 ao 37, nós percebemos a realidade da humanidade de Jesus e como isso serve de consolo para nós em meio à morte, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Depois de Marta ter se encontrado com Cristo, foi a vez de Maria ir até Jesus. E ela fez a mesma afirmação que sua irmã. Senhor, Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ele estaria vivo ainda. E o que segue então, meus irmãos, é uma das descrições mais completas e mais profundas a respeito da humanidade de Jesus Cristo. Quando Jesus viu Maria em prantos, jogada aos seus pés, o texto diz que Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. Perceba, a expressão aqui no original, agitou-se, indica um desprazer, uma indignação ao ver aquela cena. Jesus aqui, ele se comove, ele se condói diante daquela mulher, daquela família. Diante daquela cena do sepulcro de Lázaro, seu amigo enterrado, morto, a gente tem um dos menores versículos da Bíblia, mas que traz uma grande profundidade. Jesus chorou. E Jesus chorou, meus irmãos, porque Ele se identifica com a nossa dor. Jesus sabia que faltavam poucos dias para Ele mesmo encarar o adversário da morte. Jesus sabia que há poucos dias Ele seria humilhado, pisoteado, escorraçado, cuspido, apanharia, seria pendurado numa cruz, uma morte dolorosa, uma morte vergonhosa, uma morte humilhante. Ele morreria. Imagino como Jesus, sabendo do seu destino, vendo o que seu amigo estava passando, seus familiares,
ele chora, porque ele sabia que iria experimentar aquilo também, e que a morte não é algo fácil. Ele chora porque, além de passar por aquilo, ele contemplava a dor, o sofrimento daquela família, daquelas pessoas. As lágrimas de Jesus aqui revelam a sua humanidade. Jesus é perfeitamente Deus, mas Jesus também foi e é perfeitamente homem. E aqui na sua compaixão, no seu amor, na dor que ele sente, nós percebemos isso. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque nós não servimos, adoramos e amamos um Deus distante, um Deus impessoal, mas nós adoramos e servimos ao Emanuel, que é o Deus conosco. Aquele que conhece a nossa dor, aquele que chora com você, que sofre com você, que se importa com você, que se identifica com a sua dor. Tem uma música muito linda do Sérgio Pimenta, que ilustra muito bem essa realidade. Eu peço permissão para os irmãos para cantar uma pequena parte dela aqui para vocês. A música diz: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel, que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender a todo homem, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender a todo homem. Esse é o nosso Jesus. O Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que sofreu, homem de dor, sabe o que é padecer. E porque Jesus sofreu, Ele sabe exatamente da nossa dor, da nossa dificuldade, da nossa aflição. Conseguem perceber a preciosa realidade que nós temos aqui diante dos nossos olhos. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite cheio de marcas, cheio de dores. Talvez você se sinta tão fraco que você não sabe nem como você veio parar aqui, como você está assistindo aí em casa. Dores por causa da família, medos que te paralisam, conflitos que têm assolado o seu coração, mas eu quero dizer para você, meu irmão, Cristo sabe exatamente o que você está passando. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu sofrimento, Ele se compadece de você, mas mais do que isso, Jesus nessa noite te oferece o alívio, te oferece o escape, Ele oferece a providência, a cura para a sua dor, para a sua luta, para a sua enfermidade. Ele conhece. E a última realidade que nós percebemos então, que nós encontramos nesse texto, do verso 38 ao 46, e que aponta para a nossa esperança, é a realidade da vida. Porque Jesus, meus irmãos, Ele não simplesmente simpatiza com a sua dor.
Jesus não apenas sabe que você sofre, sabe que a vida é difícil, sabe da nossa dor, sabe do nosso sofrimento, mas Jesus, ele tem poder para curar a nossa dor, o nosso sofrimento. Ele tem poder para nos dar alívio. Ele tem poder para nos libertar daquilo que nos oprime, daquilo que nos subjuga. Ele tem poder. Porque Jesus não foi apenas e não é apenas homem, mas Jesus é perfeitamente Deus. E como Deus que Jesus é, Ele tem poder. Poder para te restaurar, poder para curar sua vida, para restaurar seu casamento, para restaurar sua família, para restaurar sua saúde, para restaurar seu emprego, para restaurar seu emocional. Jesus tem poder. Jesus chora com você, mas Ele também é aquele que tem poder para chegar para um morto e dizer: levanta, Lázaro. Jesus é aquele que chora, que se compadece, mas tem poder para dizer: tira essa pedra, porque o milagre vai acontecer. Esse é o Jesus a quem servimos, a quem cremos. Diante daquele cenário, os judeus não esperavam um milagre, pelo contrário. Eles escarneceram de Jesus. Rapaz, esse homem curou um cego. Se ele tivesse aqui, tinha curado o amigo dele. Que ama esse amigo nada. Ele deixou esse cara morrer aí. Interessante que a própria Marta, que tinha falado: não, Jesus, você é o Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus diz: tire a pedra, Marta diz: Jesus, não mexe com isso não. Está fedendo, já tem 4 dias que esse homem está enterrado aí. E é interessante que Marta sabia, e provavelmente as pessoas que estavam ali também, que Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas. Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Mas nos 2 casos, a ressurreição aconteceu poucas horas depois da morte. Mas aqui nós estamos diante de um homem, de um cadáver em decomposição, um cara que já estava enterrado, já tinha 4 dias, um avançado estado de decomposição, certamente o efeito das ervas aromáticas que eram utilizadas para o sepultamento já não ia surtir efeito. Mas mesmo naquele momento de incredulidade, Marta cedeu, consentiu, a pedra foi tirada, Cristo ora ao Pai, diante de todos ele declara que ele e o Pai são um, e então nós temos aqui Jesus proclamando palavras de vida. Lázaro, sai para fora. Lázaro, vem para fora. Vejam, meus irmãos, o poder da palavra de Jesus. O morto torna a vida. Pelo poder da sua palavra, a morte é derrotada. Pelo poder da sua palavra, a dor, o choro, a tristeza dão lugar à alegria. Pelo poder da sua palavra, a glória de Deus é manifestada. Pelo poder da sua palavra, brota esperança onde havia luto e desesperança. Esse é o poder de Cristo, esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da palavra de Deus. E o que nós vislumbramos aqui é a realidade da vida em 2 aspectos. Assim como a morte, nós vemos também aqui uma vida física, mas vemos também aqui uma vida espiritual. O poder de Cristo, da sua palavra, despertou aquele homem fisicamente. Mesmo após uma enfermidade que levou à morte, depois de 4 dias sepultado, Lázaro voltou a viver, porque Jesus tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre qualquer câncer, Ele tem poder sobre Covid, ou sobre qualquer outra peste que possa aparecer, Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele é quem dá a vida. Acaso é impossível para Deus? Ele tem todo o poder.
Mas certamente o destaque maior desse texto aponta para uma realidade aqui ainda mais importante e essencial para o homem, que é a vida espiritual. O texto diz aqui no verso 45 que muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Cristo fizera, ou seja, vendo a sua palavra, vendo o seu poder, vendo a ressurreição, esses homens creram em Jesus. Esses homens, nesse momento, quando eles creem em Cristo, eles estão passando pelo mesmo processo de Lázaro. Eles estão ganhando a vida espiritual. Eles conseguem enxergar Cristo, eles conseguem vislumbrar Cristo, eles conseguem contemplar Cristo e confiar em Cristo. Os olhos daqueles homens são desvendados, o coração morto daqueles homens é regenerado, transformado num coração de carne. Eles ganham fôlego de vida, e uma vida que não se perde, meus irmãos, como o próprio Jesus disse, ainda que morra, viverá, porque vida de verdade somente em Jesus Cristo. E a vida é essa, conhecer ao Pai como seu Salvador. Isso é vida. Vida você não é ter um emprego estável aqui nessa terra, ganhar rios de dinheiro, ter uma bela família, ter um apartamento na beira da praia, ou uma casa no campo. Vida não é você ver seus filhos se formando, prosperando. Vida é conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Vida é crer naquele que é a ressurreição e a vida. Isso é vida de verdade. E aqueles homens, quando viram a Cristo, viram a obra de Jesus, creram em Jesus Cristo, assim como Lázaro saiu da sepultura e voltou a viver fisicamente, aqueles homens ganharam vida de verdade. Eles creram em Jesus Cristo. Isso é vida, meus irmãos. É por isso que Jesus diz que aquele que crê nele, mesmo que morra, jamais morrerá eternamente. Pelo contrário, ele terá uma vida eterna, vida de verdade. E essa vida começa aqui agora. Você pode desfrutar dessa vida com Deus. Uma vida plena, uma vida de prazer na presença do Senhor, uma vida de esperança, uma vida de verdade, porque somente em Jesus Cristo nós temos vida. Fora dele é só engano, fora dele é só mentira, fora dele é só vaidade. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar novamente, como você encara a realidade da morte? Como você tem encarado os seus problemas? Como você tem encarado as suas lutas? Como você tem encarado o seu sofrimento? Não existe apenas vida após a morte, mas existe vida apesar da morte. E essa vida a gente só encontra em Jesus Cristo, aquele que é a ressurreição e a vida. Talvez você não tenha essa convicção ainda. Está aqui nessa noite, mas não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer com você quando morrer, tem medo de falar sobre isso, tem pavor de falar sobre isso. Mas eu quero dizer para você, encorajar você nessa noite, que se você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que é a ressurreição e a vida, o seu medo pode ser dissipado, a sua dúvida pode ser apagada, porque em Jesus Cristo nós temos a certeza da vida eterna, da vida com Ele. Uma vida não simplesmente de você respirar, de você dormir, acordar, comer, fazer aquilo que você precisa fazer uma atividade física, trabalhar, estudar, namorar.
vida é muito mais do que isso. A vida que Deus tem para você é uma vida de comunhão com Ele, uma vida de relacionamento, de conhecer quem Ele é, porque esse é o nosso Deus. É um Deus que se fez carne, um Deus que sofreu a morte para que a gente pudesse ter essa vida, mas um Deus que é poderoso para transformar o nosso coração, transformar os nossos medos, transformar os nossos temores. Se você crê em Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida, você pode desfrutar dessas promessas, você pode desfrutar desse consolo, e o mais maravilhoso, você pode desfrutar dessa vida maravilhosa com Deus. Queria terminar lendo com os irmãos este último versículo. Vamos ler todos juntos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Crês isto? Você crê nessa verdade? Você crê nesse Jesus? Que possamos nessa noite nos render aos pés daquele que é a ressurreição